Sabe, quando a inocência se quebra, algo muito mais sombrio pode tomar o lugar dela. Hoje, a gente vai mergulhar fundo numa análise terrível, olhando para um horror bem moderno com uma lente bem antiga. A grande questão aqui não é só o que acontece com crianças assassinadas. É o que acontece com aquelas que, em vez de procurar a paz, escolhem passar a eternidade mergulhadas na fúria. Quando a vítima se recusa a descansar, para onde a alma dela é arrastada? A resposta para essa pergunta leva a gente direto para o quinto círculo do inferno. É um pântano fétido, um lugar horrível onde as almas de Gabriel, Jeremy, Suzy e Fritz estão presas. O pecado deles não foi o que sofreram em vida, não, mas sim a resposta que deram a isso na morte, uma ira cega, totalmente descontrolada. E a punição deles é um reflexo perfeito desse pecado. Eles são movidos por uma fúria tão confusa que não conseguem mais distinguir um amigo de um inimigo. Atacam qualquer coisa que se mexe, qualquer adulto, qualquer guarda noturno, confundindo todo mundo com o assassino deles. E como a gente vê bem aqui, essa raiva toda simplesmente arrancou a humanidade deles. Não são mais crianças, né? São feras, bestas movidas por puro instinto, presas num ciclo de violência sem fim, sem memória, sem razão alguma. E aqui vem a parte mais trágica do destino deles. Nessa cegueira toda, eles acabam atacando uns aos outros. Eles revivem o trauma deles para sempre, só que agora, infligindo essa dor em outras vítimas, que eles confundem com seu carrasco. Estão condenados a repetir a dor que sentiram. Mas o inferno tem muitos níveis. E a gente vai descer ainda mais. Porque nem toda vingança nasce do puro caos. Algumas são planejadas nos mínimos detalhes. E isso nos leva direto ao caso de Cassidy, o espírito vingativo que ficou conhecido como aquele que você não deveria ter matado. O pecado dela não foi a raiva cega, foi uma campanha de vingança, deliberada, calculada, eterna, contra o assassino dela, William Afton. Ela não queria só atacar, ela queria torturar. O grande crime de Cassidy foi a arrogância, pura e simples. Ao criar um inferno particular só para torturar a alma do William Afton, ela basicamente tentou tomar o lugar do julgamento divino. Ela decidiu que a justiça do universo não era o bastante e se colocou no lugar de juiz, júri e carrasco. E a ironia da punição dela é brutal. A alma que buscou o controle absoluto sobre outra agora está completamente impotente. Uma mera espectadora da justiça que tentou substituir, forçada a assistir, paralisada para todo sempre. Mas como a gente chegou nesse ponto? Essa danação toda tem uma origem, uma fonte, a heresia de William Afton. Ele criou um culto de confiança, uma falsa segurança que atraiu as crianças para a morte. Foi uma traição que envenenou as almas delas desde o começo. E a consequência dessa traição é a autodestruição, a perda completa de identidade. As almas ficam tão distorcidas pelo sofrimento que se transformam nesses monstros de metal e fio. Uma floresta de máquinas quebradas onde antes existiam crianças. Agora a gente vai para o centro de tudo, pro coração congelado desse inferno mecânico, para finalmente confrontar o arquiteto de toda essa dor. E lá está ele, William Afton, o Lúcifer desse mundo, o grande traidor, congelado no gelo, bem no centro do sofrimento que ele mesmo criou, atormentado para sempre pelas mesmas almas que ele corrompeu. Só que esse destino terrível, ele não era inevitável. Existia uma outra porta, sabe? Uma salvação que foi simplesmente rejeitada. O dia mais feliz. Era isso. Era o paraíso que essas almas abandonaram. Elas podiam ter encontrado a paz, a libertação, o perdão. Podiam ter deixado suas prisões de metal para trás. Mas em vez disso, escolheram o caminho da vingança e se acorrentaram ao próprio inferno. E isso deixa a gente com uma última pergunta. Uma pergunta que assombra. Quando a dor é tão grande e a busca por vingança vira a única razão de existir, qual é a linha que separa quem sofre de quem peca? É uma pergunta que ecoa na escuridão desse inferno de metal e memórias.